evento você concede à editora autorização gratuita para o uso de sua imagem, nome, interpretação e voz, permitindo que a reunião seja gravada para posterior utilização e exibição a qualquer tempo e lugar a critério da editora, tá? Isso para que a gente possa ficar ciente de que essa gravação ela pode ser utilizada em outros momentos do ano letivo, lembrando que sempre há coordenadores, gestores, né, que não falam inglês e por isso a nossa formação ela será dada, né, parcialmente em português. Alguns slides vocês vão ver que a gente tem língua inglesa embutido por conta da teoria e tudo mais, mas a gente vai fazendo interferências aí, tá bom? E fiquem à vontade para participar, tanto no chat quanto nas plataformas que a gente disponibilizar, tá? A participação de vocês é super importante para que a gente possa construir essa manhã, tá bom? Agora a gente vai para uma parte de se apresentar de fato. E enquanto eu vou me apresentando, e Natália também vai se apresentando, coloquem aí no chat de que estado vocês estão falando, que escola vocês estão trabalhando nesse momento. É seu primeiro contato com o Educate, ou você já é veterano, já tem tempo que você trabalha com o Educate, já sabe o que a gente está falando aqui, tá bom? Vão participando aí, se apresentando, por favor. Então, como eu já falei, meu nome é Fernanda Negreiros, né? Tenho formação em letras português e inglês pela Unicap, então sou teacher de formação como vocês. Pós-graduação em metodologia da tradução em língua inglesa, em Pernambuco. Pós-graduação em psicologia positiva pela Sintep. Pós-graduação em ensino bilíngue pela Singularidades, que eu estou fazendo no momento. Certificação internacional no FCE, Cambridge, TEFL, Pre-Tail, metodologia em sala de aula. Certificação internacional pela IC Vancouver, no Canadá, e aproximadamente 20 anos de experiência em sala de aula, um pouquinho só, sobre coordenação, formação, treinamento de professores e atuo como assessora pedagógica santilhana na região de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Nice to meet you all. Nath. Estou vendo aqui no chat, Germano é de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Muito bom, prazer, Germano. Tatiana é de Blumenau, olha aí o pessoal tudo comentando, Sinodal, Sagrada Família. E primeiro ano de contato com Educate. Então, a gente tem pessoas, acredito que alguns são veteranos, mas temos aí alguns novatos. Então, os veteranos vão poder ajudar a gente também na hora de dar exemplos reais, que a gente vai mostrar bastante por aqui. Então, meu nome é Natália, eu sou formada em administração, por incrível que pareça, mas o meu coração sempre foi ali na educação. Então, eu tenho ensino, pós-graduação no ensino da língua inglesa, estou fazendo psicopedagogia agora, tenho certificação de metodologia de ensino pela Universidade de Cambridge, experiência como supervisora em aplicação de prova de Cambridge também, aproximadamente 10 anos aí de sala de aula, de coordenação, de treinamento de professor. E assim como Fernanda, eu sou assessora pedagógica santilhana na região Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Estou vendo aqui, primeiro contato, e tem bastante gente novata aqui, viu? Vai ser um grupo, eu espero que participativo, né, Fernanda? Isso mesmo. Mesmo quando a gente, né, o primeiro contato nosso, eu sei que as expectativas são altas, né? Então é importante que nesse momento vocês aproveitem o máximo, né? Eu vou usar as palavras de um diretor que eu acompanho de uma escola, suguem ao máximo que vocês puderem, suguem da gente mesmo. Durante essa semana, vocês vão estar fazendo o Launching Course, né? E para que vocês entendam um pouquinho mais dessa dinâmica, como que vai acontecer, então a gente tem aqui o calendário, e aí vocês anotem aí, com certeza isso também já foi por e-mail para vocês, mas custa nada relembrar. Então hoje a gente vai ter teoria e abordagem, comigo e com a Natália. Depois, amanhã, vocês vão ter recursos impressos com outra dupla de assessores pedagógicos, nossos colegas.
depois plataforma de conteúdos, falando sobre LMS, depois MyOn e J2Easy, são 2 outras plataformas, e, por fim, Creative Lab e Videomaker, tá? Então, para cada dia, vocês vão ter aí um total de 2 horas, cada sessão, né, com 2 consultores, 2 assessores pedagógicos diferentes, e aí, vale lembrar, tirem suas dúvidas, perguntem mesmo, não fiquem com dúvida para ir para casa, esse é o momento de vocês esclarecerem muita coisa, especialmente pensando nesse primeiro contato, né, o planejamento de aula de vocês, como que tá, e assim, vão pensando sempre para a prática, né? Hoje, como vocês já sabem, teoria e abordagem. Então, a gente vai dar uma pincelada, assim, um pouquinho de cada plataforma, recurso, mas vocês vão ver com profundidade durante a semana, tá? Então, mesmo que a gente agora não vá se aprofundar, vocês sabem que esses assuntos vão ser retomados ao longo da semana, e, na verdade, a gente está mencionando porque uma coisa é linkada com a outra, né? Não há prática sem teoria e teoria sem prática, né? Assim, então, a gente vai passear por todos esses temas, mas vocês vão ter oportunidade de ver com mais detalhe depois. Vou agradecer aqui os comentários de vocês, né? Muito importante saber que é o primeiro contato de todos, né? Quem é veterano? Não vi ainda um comentário de quem é veterano. Muitas regiões diferentes no Brasil, né? Muito legal. Gente, vamos lá. Então, para que vocês entendam qual é o trabalho do assessor pedagógico, ou se vocês preferirem, academic advisor, né? O que nós fazemos e o que nós somos hoje no atendimento com vocês dentro das escolas. Então, primeiro, saber que é um braço, uma perna, um coração, enfim, tudo que vocês quiserem dentro da escola para auxiliá-los da melhor maneira possível com relação às práticas de Educate, né? Então, isso pode ser dentro de sala de aula, quando a gente pensa em observação de aula, por exemplo, e observação e feedback, né? Não há observação sem um feedback, porque o nosso objetivo com isso é muito mais fazer com que toda essa teoria, prática, né, tudo isso seja cada vez mais suave para vocês e que vocês consigam aplicar da melhor maneira possível, né? Então, saber que vocês podem contar com o seu assessor pedagógico, caso você ainda não saiba quem é essa pessoa, então você provavelmente vai ser apresentado muito em breve, alguém vai entrar em contato com você, mas todos os assessores pedagógicos, como vocês já perceberam aqui, atendem uma certa região no país, né? E assim nós nos dividimos. Então, uma pessoa que vai estar lá para poder trabalhar junto com você, desde planejamento, tirar dúvidas, né? Aprimorar cada vez mais essa questão da teoria e abordagem, levar para a prática, de repente, algum outro problema, alguma outra situação em sala de aula que você tenha com seus alunos e você precisa de uma luz, talvez não tenha alguém dentro da escola para te ajudar, então saiba que você pode contar com o assessor pedagógico para isso também. Por que também? Porque não é só isso, né? A gente precisa falar também sobre o perfil de vocês enquanto profissionais. Então, a Santillana é uma empresa que se preocupa muito com essa questão de como estão os estudos dos professores. E por isso a gente tem no assessor pedagógico uma pessoa também para essa questão de formação pedagógica. Hoje, essa semana é o starting point. Então, considerem que durante o ano letivo vocês terão outras oportunidades para estarem sendo acompanhados com relação a esse estudo contínuo. E por isso a gente também tem aqui a plataforma de formação continuada, onde vocês vão encontrar alguns cursos voltados para toda essa questão de embasamento, né, para que vocês cada vez mais se sentem seguros em sala de aula, com relação a todas essas metodologias e abordagens e tudo mais. E se trata de uma plataforma de cursos e o assessor pedagógico vai conversar com você a respeito disso, que tipos de cursos você vai conseguir encontrar lá. Lembrando que todos eles têm um tempo para ser feito e você vai receber uma certificação depois, quando esse curso ele é completo, tá? Quando é feito de forma completa, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar aí no chat e a gente vai respondendo, tá bom? Então, a gente tem uma fonte aqui, um recurso humano, né? E um recurso
mais técnico, vamos dizer assim, né? O curso está lá acessível e os assessores vão estar à disposição sempre para ajudar vocês, tá? Vamos em frente. Então, a gente vai ter aqui o nosso primeiro momento falando sobre os pilares que compõem Educate, né? Quando a gente fala de Educate, que diferencial é esse que eu tenho no mercado e na minha sala de aula, para que eu possa entender como é que eu vou fazer a melhor abordagem, né? E que tipos de conteúdos eu preciso estudar, porque é importante, né? A gente sempre ter essa visão de que precisa sempre estar estudando e atualizando todos esses temas aqui. E aí, eu faço a seguinte pergunta. Tenho 4 pilares que compõem Educate. O primeiro deles é Clio. O segundo é Blended Learning. O terceiro é Experiential Learning. E o último, 21st Century Skills. A gente vai falar muito disso nessa manhã, tá? Dos 4. Desses 4, qual foi o que você já ouviu falar? Primeiro só pensem, tá? Só reflitam. O que vocês já ouviram falar, ou que vocês já dominam, vocês sabem do que se trata. E aí, vou colocar aqui no chat um link para o Jamboard, para a gente interagir por lá. Para quem não conhece, o Jamboard é uma extensão que tem dos e-mails, né, do Gmail, do Google. E aí vai ter um post-it lá. Se vocês precisarem de ajuda, podem falar aqui pelo chat que a gente ajuda. E aí, vocês não vão clicar direto no link, tá? É importante que vocês copiem e colem no seu navegador, porque senão ele não vai funcionar, ele vai dar erro. Então, eu vou colocar aqui o link, vocês vão pensar um pouquinho a respeito dessa pergunta, eu vou voltar lá nos 4 pilares. O que é que você conhece sobre esses 4 pilares? What do you know about these 4 pillars? Quais são os pilares? Clear, Blended Learning, Experiential Learning, 21st Century Skills. Então, lembrando que vocês vão copiar o link e jogar lá no seu browser, tá? E a gente vai dar uns minutinhos para que vocês possam fazer as suas considerações. Ah, eu acho que Clio se trata disso, isso e isso. Ah, eu já ouvi falar sobre Blended Learning nesse sentido. Experiential Learning se trata dessa questão. E aí você dá um exemplo. 21st Century Skills, eu já ouvi falar em tal situação, né? Eu já participei de uma aula que foi assim, assim. Vocês podem colocar exemplos mais ilustrativos, tá? Que não seja só teoria. Outra coisa é que se você também não souber, você pode colocar lá, tá? Olha, eu não ouvi falar ainda, mas estou curioso para saber. Enfim, fiquem à vontade para fazer os comentários que vocês quiserem. E eu vou dar um minutinho para daqui a pouco a gente checar lá como é que anda a participação de vocês, tá? A gente vai ler todos os comentários aqui. Levi, você tentou copiar e colar num outro navegador, outra aba? Tenta novamente, por favor. De repente,
Tem que ser no Google, né? Ah, se só clicar ele não vai abrir, tá? Precisa copiar mesmo e colocar numa outra janela, outra aba. Já já vou compartilhar de todos, tá? Já vi aqui que muita gente já escreveu. Vou já compartilhar com vocês a tela aqui, só mais uns minutinhos. Compartilhar aqui com vocês. Muitos comentários, vocês podem continuar escrevendo, tá? Deixa eu só organizar melhor aqui. Deletar isso. Então, aqui eu tenho sobre Clio, por exemplo, né? Tem um primeiro comentário. Clio vem de Content Language Integrated Learning e se trata do aprendizado da língua através de conteúdos de diferentes áreas, usando a língua-alvo como meio de comunicação. Muito bem. Depois eu tenho Clio, é quando usamos interdisciplinaridade para ensinar e praticar o inglês. Isso aí. Depois eu tenho sobre Experiential Learning. Trata de usar de experiências e situações práticas para o ensino, se aprende fazendo. Isso aí, a expressão de learning by doing, né? A gente vai ver muito isso aqui. Estou gostando dos comentários de vocês, hein? Depois eu vou ter aqui 21st Century Skills. Usamos o Critical Thinking e desenvolvemos a criatividade, Growth Mindset, empatia. Isso aí, né? Tem muitos conceitos, além desses aqui, mas são muitos mesmos, né? E aí a gente vai conversar a respeito disso mais na frente. Alguém colocou, eu não conheço, mas estou curiosa. Muito bem, a gente vai conhecer juntos aqui, tá? Eu fiz o curso no ano passado, pois sabia que em 2022 iria assumir turma bilíngue em minha escola. Por isso, já conheço um pouco as 4 teorias. Karina foi quem falou a respeito disso. Legal, Karina. Que bom que você está aqui de novo com a gente, tá? Mesmo aqueles teachers que são bem mais antigos, né? A gente sempre convida para virem participar. É sempre bom a gente reciclar. Blended Learning é um ensino híbrido, combina as práticas pedagógicas online com as presenciais. Isso aí. A gente vai ver um pouquinho de cada um. Blended Learning está relacionado ao uso da tecnologia no processo de aprendizagem, possibilitando que ele continue fora da sala de aula e de forma independente. Eu gosto muito dessa sensação, sabe, de que a aula ela foi estendida, né? Não é uma coisa opcional, mas sim uma extensão. Já ouvi falar de Blended Learning. Isso aí, gente. Olha, fiquem à vontade para compartilhar ainda mais os seus comentários por lá, tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Esse link ele vai ficar aberto até o final dessa manhã, então vocês fiquem à vontade para colocar outros comentários, caso queiram, sobre esse assunto. Mas o importante é saber que vocês estão bem por dentro do que nós vamos ver hoje aqui, né? E isso já é um ganho que eu não posso nem mensurar. Então, a gente vai voltar aqui, deixa eu só ele abrir. E aí vocês falaram muito, né, sobre cada pilar, né, sobre a 21st Century Skills, falaram sobre Blended Learning, sobre o Clio também, falaram sobre bastante coisa, e a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe agora, tá? Então, quando eu pergunto a vocês o que vocês sabem, é justamente para que a gente pense
uma situação em sala de aula em que vocês vão dar o conteúdo a primeira vez para os alunos, por exemplo. E aí, quando a gente pensa nessa abordagem dentro da sala de aula, a gente pensa primeiro em como que eu vou abordar os meus alunos, né? Que modelo é esse que se apresenta agora? E aí a gente vai pensar em essential questions, tá? Então, pensando aqui no nosso planejamento, né, nesse primeiro dia de aula, não sei se alguns de vocês já começaram as aulas, outros ainda estão para começar, mas é importante a gente saber esse nosso papel de instigadores, né, de incentivadores em sala de aula. E quando a gente fala de essential questions, eu estou falando do comecinho de tudo, é onde brota ali uma sementinha, né? Quem pode colocar aí no chat para mim o que é que acha que é essa técnica, esse efeito de essential question? O que é que acontece na aula nesse momento? Pode ser aqui no chat. Ou se alguém tiver um modelo, um exemplo, alguma coisa que já tiver acontecido na sua sala de aula, podem compartilhar. Podem abrir o microfone também, tá, gente? Se alguém quiser falar, podem também participar por microfone. Bom dia, é o David. Hi, David. Tudo bem? Eu queria que tu repetisse a pergunta, por favor. Eu me Claro. perdi aqui. Então, a gente está falando do comecinho da aula, onde eu tenho essential questions para trabalhar com os alunos. O que que vem a ser esse momento? A Gabriela colocou aqui, é a pergunta que irá nortear as descobertas da turma durante um período, certo? Certo, Gabriela, é isso, tá? Então, a gente vai ter um momento com os alunos, né? Então, vamos pensar nesse... Eu gosto sempre de ilustrar, porque eu acho que fica mais fácil, né? Quando a gente pensa nos nossos alunos, nos nossos grupos. Fernanda, mas isso desde a educação infantil até depois? Sim. Então, como a Gabriela falou, é uma pergunta ou várias perguntas que irão nortear a turma durante a unidade. Esse período é a unidade, né? O capítulo que você vai trabalhar. E aqui eu tenho 3 exemplos. O primeiro, how do the arts shape as well as reflect a society? How strong is scientific evidence? What do effective problem solvers do when they get stuck? E aí, você pode me perguntar, mas Fernanda, eles vão ter que responder isso de cara? Meus alunos dão conta de fazer isso e entender? Não, calma. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Evidentemente, isso não seria para educação infantil, por exemplo, mas a gente consegue utilizar dessa mesma estratégia, desse mesmo recurso, para a gente iniciar uma aula. E aí você vai fazer uma técnicazinha que a gente vai aprender mais para frente, onde você consegue quebrar, né, esse enunciado e começar a trabalhar com os alunos essa questão do pensamento crítico que foi tão falado ali quando a gente fez a atividade de post-its. O Levi falou, determina o tema da aula, coloca os alunos no foco dos temas que vão ser abordados e abre a mente para pensamentos novos e criativos sobre os temas. Isso aí, Levi. Muito bem. Então, quando a gente proporciona para os alunos esse tipo de situação, quer dizer, eu não estou dando o conteúdo já, mas estou buscando dos alunos que eles me respondam, a gente vai ter, por exemplo, uma unidade como essa do terceiro ano, do Year 3. Então, eu tenho a unidade, a página, né, de abertura, que geralmente é muito colorida, visual, né, para chamar atenção mesmo. Vou ter uma pergunta guia no início, e essas outras são compilados de perguntas que aparecem ao longo da unidade, tá? A gente colocou aqui só para que vocês consigam fazer um link desse tema que vai ser trabalhado nessa unidade. Então, aqui eu tenho, what can you do on a field trip, por exemplo? E eu vou trabalhar toda essa questão, né, de ir ao museu, uma feira de ciências, por exemplo, e isso vai fazer com que o aluno se coloque nessa situação. Então, é para ser imaginativo mesmo. Então, percebam que esse momento é para ser um momento prazeroso, um momento onde vocês vão construir com os alunos o tema da aula, né? Aqui eu tenho outras perguntas que vão aparecer ao longo da unidade. Primeiro deles aqui.
What kind of experience can you have at a book fair? Então, se eu estivesse falando de uma feira de livros, por exemplo. What can you learn in an insect museum? Então, como a gente já falou aqui, né, um museu de história natural, de ciências naturais, melhor dizendo, e aí eu estou falando sobre os insetos em específico. Where can we go on a field trip? Quando a gente pensa em aula campo na escola, né, o céu é o limite. A gente pode visitar qualquer lugar, né, tirando pandemia, claro. Mas aí a gente pensa em que a gente poderia fazer e os alunos vão vir para vocês com as ideias deles. Fernanda, necessariamente precisa ser em inglês? Não. Vocês sim, enquanto modelo, né? Os alunos, eles vão construindo essa linguagem aos pouquinhos e a gente vai falando sobre isso ao longo dessa manhã, tá? Why are there different rules in places we visit? É um bom tópico para conversar, né? Para debater. Então, por que a gente tem regras diferentes nos lugares que a gente visita? Se eu vou no hospital, é uma regra. Se eu vou na praia, é outra regra. Se eu vou no museu, é uma outra regra. Dentro da minha casa, é uma regra. Na escola, é outra. E assim por diante. Então, por que essas regras são diferentes, né? Nos lugares que a gente visita? Então, aqui a gente vai ter um composto de perguntas, né? Onde vocês já falaram bastante aqui, né? Que vai nortear, que vai determinar o tema, colocar os alunos no foco, e não só no foco, como o Levi bem falou, mas colocá-los no centro da aula. Quer dizer, é uma aula em que os alunos eles são protagonistas e eles vão começar a pensar com as ideias deles mesmo e trazer para você. Você vai fazer uma collect data, por exemplo, posso escrever, posso desenhar, posso, enfim, fazer muita coisa com essas informações que eles vão me trazer ao longo da unidade, tá? Então, primeiro eu vou ter uma grande pergunta e depois elas seguirão ao longo da unidade. Bom, aqui a gente vai ter um Scope and Sequence, tá? Tá pequenininho, mas vocês têm acesso aos materiais de vocês. Então, aqui eu vou ter uma pergunta introdutória, vou chamar a Nath para falar sobre essa questão, porque a gente vai fazer uma ponte com outras informações muito necessárias para vocês nesse momento. Vai lá, Nath. Então, gente, estou aqui de volta para falar sobre o Scope and Sequence, que é a base de o que vocês vão precisar para fazer o planejamento. A gente sabe que existe planejamento para entregar para a coordenação, os coordenadores precisam ter um acompanhamento do que é que está sendo visto em sala, os pais também precisam disso, e a gente tem esse material aqui, que é o Scope and Sequence. E como é que ele funciona? Primeiro, a gente tem que lembrar e levar em consideração como o livro é separado. Então, se a gente for pensar, a gente tem a parte A, é o primeiro semestre, a parte B é o segundo semestre, certo? E no livro A, a gente tem 4 unidades. A gente imagina como se fosse uma unidade por mês letivo. E aí eu pergunto para vocês, em um mês, quantas semanas a gente normalmente tem? Respondem aí no chat. Um mês tem quantas semanas? 4, exatamente. Então, livro A vem 4 unidades. Em uma unidade, eu tenho 4 semanas. E dentro de uma semana, quantos dias letivos eu tenho? 5. Então, é assim que é dividido o livro, o material da Educate. Isso vale para a educação infantil e isso vale para ensino fundamental, anos iniciais. Para anos finais e ensino médio, ele tem uma estrutura um pouco diferente. Então, a gente está aqui pegando o exemplo desses 2 segmentos para dar uma explicação assim um pouco mais simplificada para vocês de como é que funciona essa separação. Então, aqui eu tenho o exemplo de uma unidade. How do I have fun? Essa é a pergunta norteadora, é a essential question. E eu vou ter
4 outras perguntas baseadas nessa minha pergunta-chave, para que eu vá construindo o conhecimento com os alunos. Então, na semana 1 é What can I do in a playground? Então, já se refere ao How do I have fun? E nesse Scope and Sequence, eu vou ter os objetivos que vão ser trabalhados nessa semana. Eu vou ter o Clear Understanding, Key Vocabulary, Key Language e vou ter os pilares da Unesco e quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas ali. Então, você tem absolutamente tudo ao seu dispor na hora do planejamento. Além desse Scope and Sequence, a gente tem um alinhamento com a BNCC. Não sei se vocês sabem, mas o material da gente é alinhado à BNCC. Então, vocês não vão precisar sair pesquisando códigos e mais códigos da BNCC para colocar no planejamento e tudo mais. A gente já fez isso para vocês e a gente tem um código e dizendo qual é a unidade e a semana correspondente que está sendo trabalhada essa habilidade. Então, esse material é essencial para os professores e para os coordenadores na hora de fazer o planejamento. Alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo, né? Se tiver dúvida, pode colocar aí no chat. Joia. Thank you, Nath. Então, olha só. Aí a gente volta a falar do planejamento, né? Isso aula após aula. Então, a Natália colocou aí para vocês como funciona, né, esse Scope and Sequence a serviço de vocês, né? E aí, então, na prática, quando vocês estiverem fazendo o planejamento de vocês, vem esse questionamento que eu até antecipei antes, né? Se eu tenho toda uma estrutura e eu tenho um certo grupo que talvez ele não esteja ali preparado naquele momento para, especialmente agora no início do ano, alunos novatos, vai que você é o professor novato dessa escola também, né? E aí, o que eu posso fazer quando eu me deparo com um volume de texto, né? Isso falando de uma instrução ou uma guided question, como a gente já colocou ali, quem sabe o próprio texto tem um certo volume, e o que eu posso fazer? Então, a gente tem uma técnica chamada scaffold, a gente não, né? Existe uma técnica voltada para esse fim, né? Que é como é que eu vou quebrar todas essas instruções, todo esse volume de texto, ou de repente não é só texto, mas é um listening, enfim, uma outra atividade. Aqui a gente vai focar em texto, tá? Isso porque, quando a gente fala de um contexto de como a gente faz a leitura dentro de Educate, né? Nesse contexto mais robusto, com muito mais volume, acontece das famílias e os alunos se perguntarem e acaba chegando até vocês, né? Então, como que a gente vai trabalhar isso em sala de aula? Essa é a primeira técnicazinha, tá? Vamos pegar como exemplo essa página do Year 4. E aqui, como o Nath falou também, a parte B é a segunda parte do ano, né? No segundo semestre. Então, aqui eu tenho o Year 4, Lesson B. Então, vamos imaginar que seja uma turma que já está aqui com 6 meses, 5 meses de aula, né? E aí, dependendo do nível, né, que você encontre esse aluno, todos são variáveis, tá? Então, a gente vai pensar em alunos que sejam experientes em inglês, outros que não sejam, pode ser um aluno novato que chegou na metade do ano, de repente, são alunos que já vêm de anos anteriores dentro de Educate, e isso já é algo que vai deixar você mais tranquilo, né? Porque ele já conhece o material, vai mudar um pouquinho, como a Natália falou também, mas a essência ela é a mesma, a forma como vai ser conduzida a aula ela é a mesma, né? E aqui a gente tem um volume importante de texto, né? Então eu tenho assim: What experiences can you gain from traveling abroad? Então tem uma pergunta grande que talvez eu não queira utilizar essa pergunta. O que eu faço? Coloquei aí no chat. O que vocês fariam? Olhando para essa página aqui, como é que vocês fariam? Pensando em scaffolding, pensando no que a gente já falou até aqui. Que tipo de recursos vocês usariam para começar essa aula?
Deide colocou vídeo. Germano, tell me about places you've been to. Falar sobre as últimas férias da turma. Hangman pro tema, plus sharing ideas. Responder a pergunta com imagens pré-definidas. Análise de características do gênero textual. Muito bem. Vão colocando aí as contribuições de vocês. Gabriela, David, Karina, o Germano também já colocou alguma coisa. Vão participando, tá? Então, todas essas ideias de vocês são super válidas, claro. Eu preciso entender quem são meus alunos, né? E preciso entender que tipo de recurso, que técnica, que ferramenta eu posso utilizar para favorecer a compreensão dos meus alunos. Então, pensando nessa essência, né, nessa questão, eu quero fazer com que os meus alunos eles entendam tudo que tem aqui, mas eu preciso fazer essa ponte, né? Eu preciso fazê-los entender passo a passo. Não precisa ser de uma vez, porque senão pode causar muita confusão. Mas eu vou quebrar esse texto em partes. O Germano colocou aqui, brainstorming vacation places and activities to do in each one. E o Levi colocou, perguntar para onde gostariam de ir no futuro e por quê. Muito bem. A gente tem aqui como essential question dessa unidade, a unidade 2, então eles também já fizeram, né, uma parte do semestre nessa volta das aulas, e a gente está na Unit 2. Is your life reaching experiences? Aí eu tenho essa pergunta como guided question e essa outra que veio nesta página. Então, reparem que é uma atividade de leitura, mas ela também tem um listening, né? Existem algumas imagens, como vocês colocaram, de repente eu posso ampliar, enfim, vocês podem fazer de um tudo um pouco. Aqui eu tenho um volume de texto que eu posso também dividir por grupos, né? Eu posso quebrar esse texto em grupos e depois eu pego todo o grupo e todos fazem contribuições. É uma outra forma também de chegar na compreensão total desse texto. E eu tenho um exercício de fixação aqui no finalzinho, né? Que também é uma outra questão que a gente pode adaptar, fazer uma gamificação, por exemplo. Posso utilizar de tecnologia para isso, posso utilizar paper slips, enfim. Tudo vai depender da criatividade de cada um aqui, né? E todas as contribuições que vocês colocaram aqui são super válidas, com certeza. Aí, a gente vem para a técnica em si. Eu vou pedir para um voluntário ou voluntária ler para mim. Quem gostaria de ser esse volunteer? Alguém? Não briguem. Livre espontânea pressão. Pois é, David. I'll pick one. Fazer um sorteio aqui. Alguém abre o microfone. Acho que alguém está encorajada. Germano, valeu, Germano. Thank you so much. Oh, I'm trying to get back to there we are. Let's All right. start by agreeing that scaffolding a lesson and differentiating instruction are two different things. Scaffolding is breaking up the learning into chunks and providing a tool or structure with each chunk. When scaffolding reading, for example, you might preview the text and discuss key vocabulary, or chunk the text and then read and discuss as you go. You can continue. With differentiation, you might give a child an entire different piece of the text to read, or shorten the text or alter it, or modify the writing assignment that follows. Thank you, Germano. Acho que foi Gabriela que levantou a mão, né? Gabriela, vou te aproveitar aqui, pode ser? Foi, mas eu fui tarde demais para esse.
Okay, you may continue here. All right. Simply put, scaffolding is what you do first with kids. For those students who are still struggling, you may need to differentiate by modifying an assignment or making accommodations like choosing a more accessible text or assigning an alternative project. Thank you, Gabriela. Thank you so much. Gabriela and Germano. E, gente, então, vou voltar aqui, tá? Então, a gente vai tirar aqui alguns trechos que são bem importantes para a nossa prática do planejamento. Primeiro, quando eu penso na questão de quebrar o texto, quebrar a instrução, que eu já vinha falando antes para vocês. Quando eu tenho um exemplo como esse, eu não necessariamente preciso fazer essa pergunta toda, tá? Ou eu faço, mas depois eu faço interferências para que meus alunos consigam acompanhar aquilo que eu estou dizendo, tá? Isso é o que ele chama de accommodations, né? É quando a gente vem para cá, no segundo slide, e ele fala sobre o fato de você modificar, né, e fazer essas acomodações com relação à forma como você gostaria de trabalhar aquele vocabulário, né? Você pode simplesmente colocar uma alternativa, fazendo com que o seu aluno ele acompanhe melhor. Lembrando que essa técnica de scaffolding, ela é temporária, tá? Escrevam isso no caderninho de vocês. Ela é temporária. É como se a gente pensasse numa muleta, é como se a gente pensasse numa ponte, é como o nome já diz, ele é um andaime. Então, quando a gente pensa aí, a imagem está aí para ser explicada, autoexplicada, né? A gente pensa numa construção e os trabalhadores da construção, eles vão fazer o prédio, aquilo não vai ficar para sempre, não é assim? Então, eles vão precisar só enquanto precisa se fazer o próximo andar. Quando o próximo andar é feito, isso sobe e assim vai até que não precisa mais. Então, essa é a ideia. É a gente fazer interferências quando necessário, sabendo que, tendo a consciência de que isso é temporário. Então, enquanto meus alunos desenvolverem um pouco mais de autonomia em relação a tudo que a gente está conversando hoje aqui, eu vou diminuir essas minhas interferências a um ponto de que vai chegar um momento, sim, em que os seus alunos eles vão estar fazendo atividades com autonomia, sem precisar tanto sua ajuda. Lógico, há casos e casos, né? Sempre vai ter um aluno que vai precisar mais de você e tudo bem com isso. Mas é sempre você, enquanto teacher, entender que essa técnica ela pode ser, sim, feita para tudo, para qualquer tipo de habilidade que você venha desenvolver. A gente está colocando aqui texto como exemplo, né? Já que é uma coisa tão recorrente, a questão do volume de texto nos materiais de Educate é sempre bem visada, porque as famílias elas não conseguem compreender muito essa diferença e acabam que, por falta de instrução mesmo, de conhecimento, fazem certas comparações que não são tão justas até, né? Então, não significa dizer que a gente vai simplesmente trabalhar um texto como esse aqui, de pronto e vai, o aluno se vira e tudo bem, e eu passei a página e dei meu conteúdo. Não é assim. Então, a gente vai fazer de um tudo, né, para que os alunos eles se sintam cada vez mais confortáveis com essa dinâmica de leitura, com a parte de escrita também e assim por diante, mas de uma forma que você consiga trazer para eles algo mais, entre aspas, né, mais detalhado, né, mais próximo talvez do nível linguístico, inclusive, que o aluno está, para depois você trazer de volta e assim por diante, né? Então, vai e vem danado esses andaimes até que a gente consiga fazer com que a aula ela aconteça de uma forma muito mais confortável, né? É sempre nesse sentido, fazer os alunos se sentirem confortáveis com as atividades, né? E ele fala também a respeito da diferenciação, né? Que você pega um trecho, por exemplo. Então, não vou trabalhar o texto todo agora, mas eu vou pegar um trecho. Ou, como eu falei para vocês, dividir a turma em grupos diferentes, porque talvez o que aí vai depender vai ser o planejamento seu com relação ao tempo que você tem, enfim, toda essa questão da praticidade, né? E aí eu quero trabalhar em 2 aulas esse texto aqui. Vou trabalhar em grupos diversos. Depois eu consigo compilar todas as partes com todo mundo entendeu tudo, move on, né? Então essa é a ideia, tá?
Ficou claro aqui? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ou vai que você, ouvindo tudo isso, veio assim uma ideia na sua cabeça? Será que isso cabe? Será que eu posso fazer isso na sala de aula? Podem colocar aqui no chat. E recomendo demais que vocês estudem a respeito do tema. Existem 1 milhão de técnicas a respeito de scaffolding e que vale a pena a gente sempre revisitar, né? São ideias diferentes a respeito de tudo que a gente precisa em sala de aula, mas sempre nesse mecanismo, né? Da gente dar algum tipo de suporte, depois a gente vai sentindo a autonomia dos alunos e a gente vai tirando esse suporte e até dando outros suportes com relação a outras determinadas situações, mas que a gente sempre tem isso em consciência, né? Por quê? Quando a gente coloca um certo suporte e que para o aluno já não faz muito sentido, fica repetitivo, fica aquela coisa muito fácil demais. Então, a gente precisa estar aware, né, para poder mudar sempre que necessário. Acho que alguém está com a mãozinha levantada. Germano. Acho que já No, sorry, aqui, né? it was a mistake, sorry. That's okay, that's fine. O professor como papel de guia, isso, Germano, né? Então, nós estamos em sala de aula para isso mesmo, tá? Dar o suporte necessário para os alunos. Bom, como eu coloquei para vocês, a gente tem 4 pilares e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre eles e depois a gente vai fazer algumas outras interferências maiores, tá? Quando a gente passar para a Natália. O Clio, vocês já falaram bastante sobre nos post-its, né? Mas eu vou ler aqui o que é que existe enquanto teoria, tá? Então, a gente já sabe que é o Content and Language Integrated Learning, né? No bom português, né? O conteúdo integrado em sala de aula, como vocês também já colocaram. E according to Coyle's 4Cs Curriculum, então tem um currículo de 1999, a successful Clio class should include the following 4 elements: content, communication, cognition, culture. Então, uma aula que, né, assim, uma aula robusta, uma aula que realmente seja uma aula de sucesso, né, completa, quando a gente pensa em Clio, ela vai ter esses 4 elementos, mas lembrando que em alguns momentos talvez não, tá? Não é obrigatório ter sempre os 4. Às vezes um não vai estar presente e tudo bem. Mas o que é importante a gente saber é que... Sorry to send you this message. I'm kind of slow. Ok. A gente vai ter aqui content, por exemplo, com relação ao conteúdo em si mesmo, progression in knowledge, skills and understanding related to specific elements of a defined curriculum, que isso a gente já tem. Sobre communication, using language to learn, whilst learning to use language. Então, o que a gente sempre fala aqui, quando a gente fala de educate, né, dentro da perspectiva de Clio, a comunicação ela deve ser dada em inglês, mas ela não tem o objetivo de apresentar linguagem, né? A linguagem ela vai ser o meio com que você vai utilizar, a ferramenta que você vai utilizar para trabalhar todo esse conteúdo, mas ela não tem como objetivo por exemplo, uma lição de gramática explícita, né? Que você vai demonstrar técnicas de gramática e decoreba e tudo mais. É como se a gente pensasse no inglês antigamente, enfim, de uma outra forma, que pode chegar lá na fluência, ok, mas não é do que a gente está falando aqui. Aqui é através da vivência, da linguagem que você vai utilizar em sala de aula, e aí os alunos eles vão aprendendo através de outras situações que a gente vai colocar aqui também, tá? Bom, então, com relação a communication in English. Cognition, developing thinking skills which link concept formation, abstract and concrete, understanding and language. E foi um pouquinho do que eu falei ainda agora. Então, como que, já que não existe essa preocupação, né, com a linguagem em si, como é que as crianças e os adolescentes vão aprender? Através dessa questão que a gente vai desenvolver ao longo das atividades, tá?
sempre pensando em abstrato e concreto, então atividades que são mais lúdicas, que os alunos eles vão ter contato precisamente no que alguém já falou aí do learning by doing, né? Então eles vão aprender fazendo, e aí eles também vão ter contato com o concreto nessa situação e entendendo a questão de compreensão em linguagem, tá? Tudo isso vocês vão entender como funciona. E por fim, culture. Exposure to alternative perspectives and shared understandings, which deepen awareness of others and self. Né? Então, eu vou falar sobre, como a gente teve um exemplo ali, né? A respeito das viagens, né? Ou se eu estou falando do museu, lá no início, no nosso primeiro exemplo. Então, eu estou falando sobre cultura de uma forma geral, trabalhando outras perspectivas, né? Exemplos que são, por exemplo, de pessoas de outros países, né? Não necessariamente dentro de uma perspectiva comum nossa aqui, ok? Tem aqui alguma dúvida? Daí, a gente vem... Sim, alguém falou alguma coisa. Blended Learning. Então, a gente também falou sobre tecnologia, né? Muito foi falado a respeito do ensino híbrido na fala de vocês. Ótimas contribuições a respeito de Blended Learning. Aí, eu venho para vocês aqui com um textinho. O que seria Blended Learning, né? Se a gente fosse organizar aqui os pensamentos. E aí, eu vou pedir para vocês completarem no chat a ordem que aparece aqui. Eu tenho alguns espaços. E aqui eu tenho as palavras logo aqui abaixo, tá? Selected, Control, Methodology, Integration, Personalized. Coloque aí número 1, sorry. Number 1, deu um spoiler. Number 1, number 2, e assim por diante. Blended Learning is an instructional... Que palavrinha encaixa ali? Já vejo participações no chat. Okay, one methodology that leverages technology to provide a more Priscila colocou personalized, Germano também. Personalized approach to learning, giving students what? Control. Muita gente colocou control. Control over the time, place, path, and pace of their learning. A fonte está aqui embaixo, tá? Caso vocês queiram pesquisar essa definição. Depois eu vou ter Blended Learning is defined by Garrison and Vaughn, 2008, as the organic Integration of truthfully selected and complementary face-to-face and online approaches. Let's check. Isso aí, né? Então, aqui eu vou ter methodology, personalized, control, integration and selected. Very good, congratulations. Vou dar umas palminhas aqui para vocês. Então, é isso. Então, quando a gente fala a respeito da questão mesmo, né, da tecnologia na sala de aula,
Em outras palavras, nós estamos dando, sim, controle para os nossos alunos. Lembrando que isso é salutar, tá, gente? Quando eu falo controle, não fiquem assim, freaking out. Ah, meu Deus do céu, meus alunos têm controle. Não, é importante que eles saibam, que eles consigam, que eles tenham essa possibilidade, essa habilidade também a respeito dos estudos deles, né? Então, quando a gente fala de ensino híbrido hoje em dia, é algo que a gente precisa sempre fazer essa reflexão, né? E aí eu volto àquela palavra que eu falei lá no início, da sala de aula ser considerada a extensão, né? É uma extensão. Quando eu uso tecnologia, é uma extensão da sala de aula nas casas dessas famílias, dos nossos alunos. Então, eles vão ter, sim, um momento de estudo, um momento que eles vão aprender sozinhos, né, de self-study. E aí, claro, tudo isso conduzido por vocês. Mas é possível que a gente faça, tenha esses momentos utilizando a tecnologia, tá? Depois a gente vai ter aqui a questão de integração, claro, porque se eu estou utilizando tecnologia a serviço da educação, melhor dizendo, então essa integração ela vai acontecer. Há momentos que vocês vão utilizar em sala de aula, há momentos que os alunos podem utilizar de casa, e a gente vai ver como tudo isso é possível, tá? Let's continue? Então, aqui eu tenho 3 imagens para vocês, que a gente não vai se aprofundar nesse momento, porque vocês vão ter momento durante a semana, como já foi falado. Mas a primeira fotinho aqui é a tal da LMS, né? Que é a nossa plataforma de todos os dias da vida. Vocês vão respirar LMS todos os dias, né? Que é o quê, Fernanda? É um ambiente, né, tecnológico, digital, onde vocês vão encontrar os recursos digitais de vocês, né? Teacher's Guide, enfim, outros materiais que são adicionais, digitais também. A versão do aluno também vocês conseguem encontrar, áudios, vídeos, enfim, tudo isso, e muitos materiais extras também. E aqui vocês vão encontrar o seu perfil, né? Então, assim que tudo na sua escola estiver organizado com relação ao registro seus alunos, aqui vão ser criadas as turmas para que vocês possam acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos, tá? E isso, como eu falei, com mais detalhes vocês vão ver depois. Mas aqui é esse ambiente virtual de todos os dias. Tudo que vocês precisam está aqui, tá? Depois a gente vai ter 2 outras plataformas que são extremamente importantes para toda essa questão do blended learning funcionar lindamente. A primeira delas é a J2Easy, a Just2Easy, né? Que é uma plataforma de mídia. Então, aqui eu vou encontrar 1 milhão de recursos. Se eu quiser fazer uma votação com a minha turma, eu posso colocar um link aqui, né, uma pergunta, e aí eu jogo para os meus alunos para eles votarem. Se eu quero fazer uma culminância de um projeto, digamos assim, e eles vão fazer um desenho, e esse desenho a gente vai fazer com que seja uma animação no final das contas, com o tema da turma, logo da escola e tudo mais. Então, dá para fazer bastante coisa aqui, enquanto não só projetos, mas dentro do dia a dia, daquilo que vocês vão se propuser a fazer com os alunos. E vocês vão descobrir todas essas ferramentas, são milhares de ferramentas, mas sempre pensar que é uma plataforma dedicada à mídia, tá? Depois a gente vai ter a nossa biblioteca digital, que é a Maion. Maion é uma biblioteca que tem mais de 6 mil títulos em inglês. E aqui vocês têm vários recursos, né, com relação à leitura em si, né? Então, praticar essa habilidade de leitura, de escuta também, porque existe uma função de áudio dentro do livro, e outros recursos que vocês vão descobrir também a respeito dessa biblioteca digital. Então, imagine, é o poder, né? Eu tenho uma biblioteca dentro de casa, enquanto aluno, teachers também, né? Por que não? De repente, você está no momentozinho do seu planejamento, dá uma olhada em todos os títulos, ou quase todos, porque são muitos, mas vocês vão conseguir descobrir bastante coisa interessante aqui, tá? E como eu sempre falo, vocês podem linkar a utilidade de cada plataforma. Eu desenvolvi um projeto com o Maion de leitura, mas aí quero fazer a combinância utilizando o J2Easy, né? Que ideias eu posso criar com essas 2 plataformas? E aí eu utilizo a LMS no meu dia a dia, na sala de aula, e eu posso
trabalhar com todas elas. Então, aqui eu tenho 3 plataformas a seu dispor, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, guardem suas perguntas para depois. A gente vai ter momento durante a semana. Com isso, tem o Experiential Learning, que é outro pilar que a gente já falou também. E muitos de vocês falaram a respeito da vivência, né? Então, vamos para a teoria aqui. Experiential learning is a method of educating through first-hand experience. Skills, knowledge, and experience are acquired outside of the traditional academic classroom setting. The experiential learning theory is based on the idea that learning is a process whereby knowledge is created through transformation of experience. Que maravilha! Então, aqui a gente vai ter um momento de hands-on, um momento em que os alunos eles vão pegar toda essa parte, né, da teoria, do que vocês estão trabalhando em sala, e aprender fazendo, experimentando. Então, daí um grande diferencial do que vocês vão ver com os alunos em sala de aula, porque é um momento em que é deles, totalmente deles, né? Vamos pensar aqui nas aulas mais malucas, né? A gente vai pensar em culinária, a gente vai pensar em artes, a gente vai pensar em craft, a gente vai pensar em projetos que os alunos possam criar, desenvolver juntos, vocês ali como mediadores, né? É um processo em que eles vão transformar essa experiência em algo seu, né? Então, vocês provavelmente já ouviram falar quando a gente pensa em aulas memoráveis. Pensem aí em aulas memoráveis que vocês tiveram enquanto alunos. Será que essa aula, ela foi uma aula só teórica? Ela foi uma aula só de conversação? Ela foi uma aula em que você experimentou fazer alguma coisa diferente? Né? Então, é nesse sentido da gente afetar mesmo o aluno, afetar no sentido de afeição, né? Deles criarem um vínculo com o que está sendo visto em sala de aula, né? E, principalmente, eu gosto dessa expressão aqui, outside of the traditional academic classroom. Então, a gente sai muito da caixinha. Eu tenho uma sala de aula em que eu tenho livro e quadro, mas eu também tenho uma sala de aula que ela pode ser qualquer ambiente da escola. Eu posso fazer esse projeto digamos, você tem uma cozinha na escola. Ah, eu não tenho cozinha, Fernanda, mas tem um jardim na escola que eu posso trabalhar a respeito de ciências lá. Eu posso ir para o laboratório de matemática, de informática, enfim. Todo o espaço vai se tornar uma sala de aula, porque é o que a gente está promovendo ali, né? A educação com língua inglesa, mas saindo desse contexto mais tradicional e fazendo com que os alunos realmente utilizem aprendendo. Vamos lá. Vou passar para a Nath agora. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta, vão fazendo aí no chat, ok? Obrigada, Fernanda. Eu queria começar com o último pilar que a gente vai conversar agora, que são as 21st Century Skills. E eu queria saber de vocês, quais são elas? Eu vou colocar aqui um link do Menti. Vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram com Fernanda. Vocês vão copiar e colar esse link no browser. E vocês vão colocar a contribuição de vocês lá. O que é que vem à mente de vocês quando vocês pensam em habilidades do século XXI? Pode ser em português, pode ser em inglês, não importa qual a língua que vocês vão colocar lá, as long as você contribua com alguma informação. Então, vamos tentar aí fazer um brainstorming, o que é habilidades do século XXI. Guardando vocês preencherem. Opa, já temos aí uma contribuição. Multitasking, creativity, innovation, empathy, resilience, deal with people, adaptação, growth mindset. Nossa,
Muito boa. 4 pessoas aí já contribuíram com a nossa nuvem de palavras. Mais alguém gostaria de contribuir? De todo jeito, eu vou tirar um print aqui e colocar na nossa conversa esse material que a gente acabou de criar, que eu achei. E vamos agora, de fato, para quais são essas habilidades do século XXI. Vou colocar aqui os slides, só um segundinho. Do mesmo jeito que a gente viu o Clio, que ele tem 4 Cs. Vocês lembram quais eram os 4 Cs? Era Communication, Content, Cognition e Culture. Para habilidades do século XXI, a gente tem também 4 Cs, que são os mais importantes quando a gente vai considerar habilidades do século XXI. O primeiro deles é Collaboration. E se você olhar, Collaboration está dentro de um leque de várias outras subcategorias, como liderança, iniciativa, cooperação, flexibilidade, responsabilidade, produtividade, colaboração digital. Isso que vocês acabaram de fazer é colaboração digital, né? A gente entrar ali e fazer uma mistura de ideias utilizando uma ferramenta digital. E responsividade. Isso daí está dentro de collaboration. Depois a gente tem creativity, que é que a gente entra nesse ramo aí da criatividade. Geração de ideia, refinamento de ideias, abertura e coragem para explorar, trabalhar criativamente com outros. Então, não é somente criatividade por si só ou individual. Trabalhar a criatividade em grupo também é importante. E criação, e produzir e inovar criação, né? Em critical thinking, a gente tem descoberta de informação, interpretação e análise, razão para as coisas, dar razão para como funcionam as coisas, construir argumentos, resolução de problemas e pensamento sistemático. Vocês veem o quanto de coisa que a gente tem dentro das habilidades do século XXI, e esses 4 Cs estão aí somente para guiar a gente. E comunicação, é claro que tem em comum com o CLEO, como vocês podem ver, Communication está aí. E Effective Listening, escutar efetivamente. Desenvolver e apresentar apresentações orais, comunicação digital e engajar em conversas. Essas daí são os 4 Cs baseados no site da Unesco. Okay? A gente tem uma lista bem grande aí de outras habilidades que ainda entram nas habilidades do século XXI, mas eu queria que a gente focasse um pouco mais sobre essas 4, ok? E aí, vimos aí todos os nossos pilares. A gente viu CLIO, viu Blended Learning, Experiential Learning e viu habilidades do século XXI. Vamos ver na prática agora como é que funciona o Lesson Plan da Educate, para vocês verem que evidência de pilar eu consigo visualizar em um Lesson Plan. Mas antes disso, eu preciso revisar. Quem aí consegue me dizer, com pouquíssimas palavras, o que é CLIO? Pode abrir o microfone ou pode digitar aí no chat. Vamos revisar o que é CLIO. O povo tá com vergonha, é? E é isso. Tava todo mundo participando
ativamente. Ninguém para me dizer o que é Clio. Deixa eu ver aqui o chat. E olha aí. Gabriela e Karina, muito obrigada. Aprendizagem da língua através de outros conteúdos e ensino interdisciplinar. Exatamente. Então, o conteúdo vai ser ensinado de forma integral com a língua. David está escrevendo também. Tô não. Ah, não, está aqui aparecendo que está digitando. Tudo bem. Então, a gente reviu o que é Clio. Ótimo. O que é Blended Learning? O que a gente está blending? Digital com presencial ou físico, né? Pode ser o material físico com o remoto também é uma possibilidade. Mas a gente sabe que o digital está aí. Ensino híbrido, trazer a tecnologia para a sala de aula, fazer a aula continuar mesmo fora da escola. Perfeito, Priscila. Levi, David, Beatriz, todo mundo aí contribuindo maravilhosamente bem. E agora a gente vai para o Experiential Learning. O que seria Experiential Learning? Aprender na prática. Colocar a mão aonde? Na massa. Learn by doing. Muito bom, Levi. Exatamente isso. E habilidades do século XXI, a gente acabou de ver que tem criatividade, pensamento crítico, comunicação e colaboração. Então, eu vou mostrar para vocês agora um lesson plan. Ele é uma única atividade de um lesson plan. O que a gente vai constatar? Se em uma única atividade a gente consegue ver os 4 pilares, ou se é ao longo de uma lição, por exemplo. Então, vou mostrar para vocês o lesson plan. Vocês vão ter um tempo para ler e eu vou perguntar quais os pilares estão presentes dentro dessa atividade do lesson plan. Vocês vão me dizer que estágio faz parte essa atividade? Sim ou não? Não. Vocês vão me dizer quais são os pilares, os 4 pilares que a gente acabou de ver. Clio, 21st Century Skills, Blended Learning e Experiential Learning. Vamos lá? Vamos à pergunta. Nessa atividade de um lesson plan que eu tirei do 4º ano, vocês conseguem observar Clio nessa atividade? Sim ou não? Sim. Qual é o conteúdo que está sendo visto? Qual matéria eu poderia juntar com ele? Isso pode estar dentro de... Vai me dar um branco. Ciências humanas, por que não? Ciências humanas, né? O que mais me chamou a atenção foi a presença a prática das 21st Century Skills.
que eles têm que trabalhar em grupo, eles têm que brainstorm ideas, né? Isso, eu acho que, para mim, esse seria o foco dessa atividade. Exatamente. Habilidades do século XXI, Gabriela já acabou de dizer que ela conseguiu visualizar. Vocês concordam com Gabriela que a habilidade do século XXI está bastante presente nessa atividade? Exatamente. Agora a gente vai para Blended Learning. Vocês conseguem identificar algum tipo de tecnologia sendo utilizada nessa atividade? Sim ou não? Ninguém vai me responder. Pode dizer que não, tá, gente? Eu não sei se dá para chamar os cards, né, de tecnologia. Não, né? Essa altura da. Não dá, Vai né? depender de como você vai projetar, talvez, esses cards. Sim. Se você utilizar a tecnologia para projetar esses cards, a gente poderia configurar Um pouquinho, né? Mas não muito. mas não. Então, eu, Natália, não consideraria que tem um blended learning efetivo aí de fato, claro, aí de fato. Vocês concordam comigo? Ou vocês conseguem Eu visualizar concordo. muito claro? Great. E experiential learning, eles vão colocar a mão na massa de alguma forma nessa atividade? Não pensem exatamente, David. Não está explicitamente sugerido, mas se você quiser adaptar a sua atividade, a sua aula, você pode utilizar Blended Learning, claro. Levi, sem problema, nos encontramos depois. Bye, bye. Experiential Learning. Vocês conseguiram ver? Que evidência é essa de Experiential Learning que vocês viram? Será que ao eles fazerem o brainstorming no caderno deles e colocar as diferentes ferramentas que as profissões utilizam, isso seria um experiential learning? Eles vão estar colocando a mão na massa de alguma forma? Vocês considerariam isso? Eu não consigo ver como experiential learning isso. Se eles tivessem as ferramentas na sala de aula e tivessem que selecionar, aí acredito que sim. Mas só fazer a lista não vejo como. Só fazer a lista não é suficiente, gente. A gente precisa. Imagine se eles fossem se vestir da profissão, se eles fossem fazer a reencenação de alguma das profissões. Isso daí seria, sim, experiential learning. O professor pode adaptar. Talvez ter os instrumentos e eles terem que montar a caixa de ferramenta deles, por assim dizer, com todo o material que eles precisam para trabalhar. Perfeito. Agora você está indo além do que está sendo pedido aí, não é verdade? Sim, a partir dessa atividade que duraria, sei lá, 10 minutos, talvez eu tô fazendo uma aula inteira, né? Pois é. Então, o que é que a gente precisa ter em mente? Aqui eu tenho o lesson plan. A gente identificou 2 pilares aí em uma única atividade. Pode ser que ao redor, ao decorrer de toda a lição, vocês vão ter, sim, casos de experiential learning e blended learning. Mas se você tiver em mente que os pilares são experiential learning, blended learning, CLIL e 21st Century Skills, e você quiser adaptar essa aula, você tendo isso em mente, você vai ter uma aula Educate. É isso que eu queria mostrar para vocês, entendeu?
Karina compartilhou aqui, quando tem troca de profissão, eles podem ir pensando nas ferramentas, o professor poderia ter dado as respostas, se trouxesse o material físico, isso daí é importante. Karina falou da parte já de imaginar, já seria um pouco de experiential learning. Vai depender de cada um, qual é o ponto do experiential learning que seria, mas eu acho que seria muito pouco ainda para dizer que seria experiential learning. Vamos para outro exemplo? Agora é um exemplo menorzinho. Ele é um warm-up e eu quero que vocês façam a mesma coisa de pensar quais são os pilares que vocês conseguem identificar nessa atividade. E aí? Temos Clio? Temos Qual a matéria? arte. Yes, art. Well done. Temos habilidades do século XXI? Uhum. Eles vão estar brainstorming, né? Vão ter que aprender a como contribuir sem, né, passar por cima dos colegas e todas as questões de socialização ali da sala de aula. Sim. E também a gente tem a parte de culture. Se vocês forem pensar em architecture, discovering art, drawing, filmmaking, a gente tem todas essas possibilidades aí de trabalhar a cultura. Cultura também está dentro do Clio, na verdade. E communication, creativity, vai entrar em habilidade do século XXI. Temos blended learning. Alguma forma de digital? Será que temos? Sim ou não? Acho que depende da forma como tu vai mostrar essas imagens. Vai ser no formato digital, tu vai ter impresso e colocado na parede? Exatamente. Se eu quiser, eu posso fazer um blended learning bem legal aí. A gente pode pedir, olha o que Tatiane está falando, pedir para eles pesquisarem as obras. Então, a gente estaria adaptando aí essa atividade, porque nessa atividade o professor só está fazendo o quê? Display. Ele só está mostrando. O professor pode mostrar de forma digital. Aí a gente pode considerar blended learning. Mas se eu for pedir para os meus alunos pesquisarem, eu estou indo além dessa atividade que foi pedida. E experiential learning, eles colocaram a mão na massa aí nessa atividade? Não. Não. O professor está aí, vai mostrar o material, vai dar as dicas, vai ensinar o nome das visual forms, mas o aluno só está recebendo essa comunicação. Mas vocês conseguem imaginar como seria o desenvolvimento de uma aula inteira somente com esse warm-up? Como não dá para fazer um experiential learning bem legal? Eu posso, por exemplo, antes de eu mostrar a palavra painting ou escrever na lousa, pedir que eles fizessem um desenho sobre, sei lá, o que eles estão sentindo, o que eles veem pela janela, alguma coisa assim, e a partir daí começar essa parte do painting? Perfeito. E aí você teria que pilar, Tatiane? Aí é o hands-on, né? A gente está trabalhando aí o experimental learning, né? E, além do mais, a criatividade. Você estaria trabalhando habilidades do século XXI também. Sim. Muito bom, muito boa essa ideia. Germano está falando aqui.
Poderia trazer tinta e eles criarem algo com a tinta após o warm-up. Exatamente. Esse warm-up dá muita carta para manga e de muita coisa para a gente fazer. Deve estar falando, essa sugestão que vocês têm feito são quase todas acomodações. Como a Fernanda disse, que pode ser feita para as classes com performance diferente da esperada, acima ou abaixo. Se você tem uma turma que ela é super desenvolvida e você sabe que se você fizer esse warm-up vai durar 2 segundos, você vai precisar fazer alguma outra atividade. E aí você pode montar todo o esquema baseado nos pilares, pensando nos pilares, e partir daí. Ou vocês podem desmiuçar ainda mais para aquelas turmas que estão com um pouco mais de dificuldade. Perfeita contribuição, David. Exatamente isso. Vamos agora para uma que eu sei que vocês vão amar de paixão. Quem foi ensinar esse ano? Esse lesson plan, vocês vão ficar assim, boquiabertos. Não dá para ver direito. Tá bem pequenininho, mas eu vou ajudar vocês. LMS significa a plataforma, certo? Toda vez que eu tenho um ícone em cima, é que eu vou utilizar aquela plataforma. A primeira atividade é Get Ready for Your Cooking Class. A segunda é Make Your Dog-Shaped Sandwich Recipe. O que é que vocês imaginam que tem toda essa aula? Tem Cleo. Tem. Tem Sim, Cleo. eles estão aprendendo sobre cooking, culinary arts. Culinary Arts. Eles também estão aprendendo sobre uma matéria básica também. Quem é que pode me ajudar com essa resposta? Qual a matéria básica que eles estão trabalhando quando eles veem receitas? Yes, Beatriz! Matemática. Eles vão ter que cortar ao meio, medir 1/4 de xícara, vão trabalhar com frações, isso tudo matemática envolvendo inglês e envolvendo diversão. Tem habilidades do século XXI aí? Até agora a gente viu que todos eles têm habilidades do século XXI, que eles vão ter colaboração, comunicação, a criatividade, porque o dog shaped vai ser diferente um do outro. Vocês imaginam que vai ser todos os dog shapes iguais? Acredito que não. Cada um vai colocar o seu toquezinho especial ali do que é que vai tornar o cachorrinho deles diferentes. Tem experiential learning. Lots of experiential learning. E blended learning? Blended learning vai ter? Lembra daquele ícone que eu falei ali, ó, da LMS? Quer dizer que em algum momento eu vou precisar utilizar a plataforma, sim. Então, essa aula tem absolutamente todos os pilares da Educate. Aqui eu roubei. Aqui eu não coloquei somente uma questão, uma atividade. Eu coloquei 2, mas é só para vocês terem uma noção de como vai ser gostoso dar essa aula. Vocês imaginam dar essa aula no 4º ano? Como vai ser legal, eles vão se divertir, vão fazer uma bagunça. Eu estaria super animada em dar essa lição. Vamos agora pensar. Eu acabei de dar essa lição do cooking e eu vou para a plataforma de leitura. E a gente vai fazer uma leitura sobre cook, sobre a profissão de cozinheiro.
o que é que a gente consegue identificar quando a gente vai usar a plataforma para fazer a leitura pós aquela aula? Vocês conseguem identificar Clio ainda? Se a gente for parar para pensar de profissão e Clio, a gente pode considerar que aí tem Clio também. Na verdade, porque eles estão trabalhando as social sciences. Temos blended learning. Na plataforma. Eles vão continuar a aprender e levar para a vida, exatamente. Temos sim blended learning porque é dentro da plataforma. Experiential learning. Eles vão colocar a mão na massa ali ao ler o livro? I don't think so. Mas se fosse continuação daquela outra aula, já teria bastante componente para tudo isso, não é verdade? E habilidades do século XXI. Se eles forem trabalhar em duplas, vai depender de como você vai trabalhar esse livro depois. Porque leitura não é leitura só por leitura, né? A gente tem sempre que ter um objetivo. Eles vão ler para quê? Eles vão ler para fazer um projeto? Eles vão ler para criar uma receita baseada nesse livro? Vai depender de tudo o que vocês forem fazer após a leitura desse livro. Então, a habilidade do século XXI está sempre presente. Viram aí, tiveram um gostinho um pouquinho dos lesson plans que a gente vai ter aí pela frente na Educate. E tudo isso é baseado em Evidence of Learning. Me digam aí, por favor, que tipo de evidência Evidence of Learning vocês conseguem identificar em uma sala de aula? Não estou falando só prova e teste, não. Que tipo de outras evidências vocês conseguem visualizar? Beatriz, muito bom. Jogos, quiz. Quem mais? Quando a gente fala de evidence of learning, todo tipo de feedback que vocês recebem dos alunos. Se os alunos estão respondendo você em inglês, você está alcançando o objetivo. Você está visualizando que eles estão entendendo o que você está falando e o que você está querendo, né? Então, be connected, have a focus on students' production, be flexible and collected through a variety of outputs to ensure different learning styles. A gente precisa também alcançar alunos que aprendem de forma diferente. Germano, very nice. Telling a brief story of their own experience. Isso daí também é uma evidence of learning, né? E o evidence of learning, a gente tem o assessment. Assessments na Educate, vocês acreditam que vai ser de que forma? Formativa, somativa, os dois, vai ser só prova, teste, vai ser só aquele boletim super taxado já? Ou vocês acham que a gente vai fazer alguma coisa assim mais tech, mais atualizada? A nossa teoria exatamente, mais atualizado, temos informal, temos formal. A gente tem que levar em consideração que
um componente do Educate Bilingual Program is not just a final evaluation. É muito difícil a gente avaliar um aluno somente através de uma prova, gente. A gente sabe, línguas, principalmente, é muito difícil. Então, é um ongoing process in which students' progress can be understood throughout the project, helping the teacher determine where and how the activities need to be adjusted in order to meet the objectives of each unit of the book. Então, a avaliação, esse ongoing process é para o professor também. Se eu tenho, se eu estou ensinando a minha turma algum assunto que a minha turma não está entendendo, será que o problema é na turma? Ou será que é a maneira que eu estou ensinando a eles que não é a melhor forma? Não é verdade? Então, essa avaliação, ela precisa ser contínua por conta disso. Germando, você falou a palavra certa, a frase certa. Aprender para a vida e não para a prova. A gente quer transformar esses alunos em cidadãos globais que conseguem se comunicar. A gente não está ali para ensinar eles a virarem tradutores. A gente tem que tirar esse vício que eles têm de querer usar Google Tradutor para tudo. A gente precisa criar uma autonomia de contexto, de usar o scaffolding que Fernanda falou, a estratégia de ir ajudando eles a desvincular dessa necessidade de traduzir absolutamente tudo. Mas vamos continuar falando de assessment. Dentro da LMS, vocês vão ver isso bem a fundo lá quando vocês estiverem vendo sobre a plataforma. Mas o que eu quero focar aqui é na parte de assessment. Vocês vão ter acesso a certificado para conclusão de semestre. Tem um certificado A, que é para o primeiro semestre. Tem um certificado B, que é para o segundo semestre. E isso vai fazer com que eles tenham algo tangível para que eles consigam visualizar o progresso que eles tiveram ao longo de todo o semestre. Na verdade, a gente tem Activity Bank, temos questões prontas, sim, para provas fechadas, para provas tradicionais, desculpa. A gente tem um acervo de cerca de 10 ou 15 páginas só de questões, para que vocês possam elaborar a prova. Ok, tem questão prova, sim. Tem a parte teórica do motivo de por que a gente faz os dois, a parte de prova formal e a parte de projetos. E a gente tem os projetos. Eu vou dar um exemplo aqui de um projeto do 4º ano, de qual é a rubrica que é avaliado tudo isso. A rubrica vai dar o norte ao professor para dizer se o aluno está indo no caminho certo ou não. O projeto do 4º ano é falando sobre propriedades do ar. A gente vai ter 4 etapas desse projeto. Isso daí, enquanto está acontecendo todas as lições, eu vou fazendo esses estágios de avaliação. Eu tenho Getting Started, tenho Making Progress, Achieving Success e Getting the Big Picture. A cada momento desse, eu vou ter uma avaliação diferente. Como é isso, Natália? Que tipo de avaliação é feita? É feita através de estágios. Habilidades do século XXI eu vou avaliar para todos os passos. Esse meu aluno, ele está cooperando? Ou ele parece desinteressado na atividade e evita trabalhar com outros? Se for um aluno, a avaliação progressiva, exatamente. Se for um aluno que não está atingindo isso, eu vou lá e circulo essa avaliação que eu vou ter para aquele aluno. Mas aonde é que eu quero que ele chegue? Mostrar a habilidade de, ao mesmo tempo que ele lidera, ele
segue e compartilha materiais com facilidade. É isso que eu quero que ele chegue na habilidade de cooperação. Eu tenho isso na habilidade de observação, de resolução do problema, de feedback. Feedback é algo que a gente precisa começar a ensinar as nossas crianças, a não levar para o lado pessoal. Se eu chego para um aluno e digo, não dou nenhum feedback, só digo que foi ruim, isso daí é só uma crítica. Você não está dando feedback. Você não está dando, não está sendo construtiva. Como é que eu vou saber o que é que está ruim no meu trabalho? O que é que eu preciso melhorar? Mas se o aluno participa bem das discussões e é capaz de oferecer feedback, que pode ser helpful, que pode ajudar os classmates, aí sim é um aluno que está conseguindo dar constructive feedback. Certo? Isso daí é de habilidades do século XXI, mas aí a gente precisa de conteúdo também. Qual é o conteúdo que a gente tá avaliando deles? É a propriedade do ar. Se esse meu aluno ele não reconhece nada sobre a propriedade do ar, ele não está indo no caminho que a gente está querendo que ele vá, né? Se ele reconhece os nomes, as propriedades do ar e também consegue descrever todas com detalhes, é aí que eu quero que ele alcance aí a parte de conteúdo e skills. Tem também sobre escrita, sobre conhecimento e tá vendo os steps? Esses steps é aquele que eu vim falando no início, aqueles 4 steps. Então, eu tenho do step 1, eu vou ter essas 2 propriedades aqui que eu tenho que avaliar. Do step 2, essas outras 2. E depois eu vou ter o summative, ainda tem mais outra, tá? É só porque eu não coloquei aqui. No final, as habilidades do século XXI de self-reflection. O aluno conseguiu pensar direito no seu trabalho, contar a história com fotografias, isso daí vai ser exigido dele na hora da apresentação, e o ensaio para a apresentação, como é que ele lidou com tudo isso. Veja como é completa essa avaliação formativa. E você vai fazer ela uma vez por semestre, tá? Não é todo mês que acontece isso, porque isso demanda bastante tempo, bastante esforço do professor, dos alunos, mas é só para a gente dizer que não é só prova. E se eu tiver a prova? Como é o boletim dessa prova? É a melhor parte. Eu particularmente, eu falo isso em todas as minhas reuniões. Eu amo de paixão o boletim que a gente elaborou da Educate. Por quê? Ele é muito completo. Aqui eu tenho um exemplo dele, do Student Development Report, que também está dentro da LMS, tá, gente? A gente tem aí em inglês e tem português. Por quê? Esse boletim vai para os pais. Os pais precisam saber onde é que os filhos precisam melhorar, se atingiu a meta, a legenda. A legenda começa de mastering, depois vai para advancing, progressing, emerging, beginning e limited. Vocês vão colocar os níveis alcançados para o quê? Atitude. Ele está se concentrando, isso daí é o overall, isso daí é no final do semestre, vocês vão fazer essa avaliação geral. Organização, como é a organização desse aluno? Ele deixa tudo espalhado, ou ele está mastering? Habilidade de execução, oral, escrita e de experiential tasks. E tem a parte de conteúdo também. Ele conseguiu entender a parte escrita, conseguiu reconhecer vocabulário, habilidade de se comunicar. Tem uma partezinha, sim, para resultado de prova, caso vocês queiram fazer prova, e tem um espaço para vocês colocarem. Tem a parte de pontualidade e de attendance, de quem é que está indo para as aulas, do percentual.
vocês podem fazer um comentário do grupo e um comentário individual do aluno. Isso tudo vai vir através de um relatório que vocês vão poder assinar, entregar para o pai e vai ter a parte de cortar ali para entregar o canhoto, para mostrar que o pai está ciente de tudo isso que foi revelado nesse boletim. Ok? Então, viram como é completo? Bem completo esse boletim. Novamente, não é algo para se fazer mensalmente, é algo que demanda muito tempo. E vocês precisam ter um controle, um certo nível de controle com o nomezinho de cada aluno para já ir avaliando eles durante todo o semestre, certo? Ficou alguma dúvida em relação a esse material que eu apresentei para vocês? Vamos fazer o recap do que a gente viu hoje. O que é Clio? Quem é que está afiado aí? Clio. O aprendizado da linguagem através de conteúdos de outras disciplinas. Perfeito. Maravilha, Gabriela. Outra pessoa, Blended Learning. É o uso de tecnologia em sala de aula. Ótimo, Tatiane. Experiential Learning, outra pessoa. É aprender com hands-on experience. Hands-on experience, perfect. E 21st Century Skills, essa daí tem um monte de coisa. Quem pode nomear algum? Criatividade, saber trabalhar em grupo. Ai, perdão, acho que eu cortei alguém. Não, tá ótimo. Contribuiu. Muito obrigada, Priscila. Beatriz e Dani também falaram aqui no chat. Muito obrigada, gente, pela contribuição de vocês. Pensamento crítico, super importante. Eu queria pedir somente para que vocês... espero que vocês tenham conseguido aprender tudo o que a gente tinha para passar nesse tempo. A gente está dentro do limite. Olha aí, 11h52, não vou tirar o almoço de ninguém. E queria pedir, por gentileza, para vocês preencherem um link de feedback, para a gente saber como é que a gente está indo, se vocês gostaram desse formato, se tem alguma coisa que a gente poderia modificar. Tem aí o QR Code para vocês utilizarem, ou eu vou colocar o link aqui no chat. Novamente, não cliquem no link, copiem e colhem o link, porque senão ele não vai funcionar. Queria agradecer muito a participação de todos vocês, foi maravilhosa. E queria deixar aí um espaço para a Fernanda, caso a Fernanda queira falar alguma coisa. Estou, assim, encantada, porque todo mundo disse que era novato no início da manhã, né, Nath? Está todo mundo super afiado para os próximos dias. Então, agradecer também a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo que foi aqui abordado. Lembrando que vocês têm uma semana inteira ainda para tirar dúvidas, né? Explorar bastante todos esses conteúdos, com mais detalhe, como a gente já falou tantas vezes. E é isso, deixar assim um break your leg, né? Dê o seu melhor essa semana e que vocês aproveitem bastante.